Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Hoje nós vamos fazer nossa quinta e última aula sobre céu, inferno e purgatório. A gente tem a primeira aula sobre a imortalidade da alma, segunda aula sobre o inferno, terceira com a primeira e a segunda parte sobre o purgatório, a nossa quarta aula sobre as indulgências e nossa quinta aula, para finalizar essa sequência de aulas, é sobre o céu. Talvez, provavelmente, vai ser a mais curta de todos. Vejam só, pessoal. Deu mais trabalho explicar sobre o inferno, sobre o purgatório, tá um pouco mais complexo, mas talvez explicar sobre o céu seja o mais fácil para um católico. Porque falar sobre o inferno, falar sobre o purgatório incomoda bastante a pessoa. A mente humana é muito resistente a aceitar que a sua responsabilidade individual possa condená-lo, tá, ou ao inferno para uma pena eterna, ou a no purgatório ter que sofrer para poder expiar suas penas temporais. Se você não viu essas quatro primeiras aulas antes, pare esse vídeo, assiste e depois retorne aqui para assistir esse vídeo sobre o céu. Vejam só. Quando a gente fala sobre o céu, a gente está se referindo não ao céu físico tal qual conhecemos, que nada mais é do que o que nós vemos quando olhamos para cima. Tá? Seja durante o dia azul claro, seja durante a noite escuro. É o que nós entendemos com o céu. A gente olha para cima e a gente vê toda uma extensão infinita que conhecemos como céu. Primeira coisa que tem que entender que no Antigo Testamento, a visão que os homens tinham sobre o cosmos era muito diferente da nossa. Como é que era a visão que eles tinham naquela época? Como é que era a Terra? Tem aí um infográfico para você poder ver aí, que é a visão do cosmos na Antiguidade, que era o quê? Você tinha a Terra, que você está vendo aí embaixo. Acima da Terra, você tinha uma abóbada, onde ficavam colados ali a Lua, as estrelas, o Sol, como que colados. Acima dessa abóbada você tinha um oceano, tá? Deus ficava acima desse oceano, e embaixo da Terra você tinha o Sheol, que é onde ficavam as almas dos mortos indistintamente. Eu já expliquei isso lá nos vídeos sobre o inferno e purgatório. Tá? Então essa era a visão que o homem tinha. Por que era tão limitada? Porque o homem não dispunha de meios para poder perscrutar o universo. Isso, claro, já esse modelo aí está completamente ultrapassado, mas é o que eles tinham na época para poder entender o cosmos. A gente sabe que não é dessa forma. Então a gente sabe que eu vivo num planeta que está num universo que tem uma dimensão inimaginável, tá? E se eu começar a subir com um foguete e sair daqui, eu posso continuar subindo infinitamente, eu não vou chegar à morada de Deus. Tá? Você vê também que no Velho Testamento o homem se atreveu a fazer uma torre achando que poderia chegar na morada de Deus. Talvez achasse que era depois das nuvens. Era completamente, para os nossos olhos hoje, uma coisa completamente idiota. Então, quando a gente fala, pessoal, no céu, a gente não se refere ao céu físico, que eu acabei de descrever. A gente se refere à morada de Deus, aonde Deus habita, aonde Deus vive. Deus não sendo físico, Deus não possuindo um corpo, embora a gente sabe que Jesus, segundo a sua Santíssima Trindade, tem sim um corpo depois da sua encarnação. Deus habita podemos usar uma linguagem simples, uma outra realidade inacessível a nós. Você pode viajar o universo todo, jamais você vai encontrar a morada de Deus. O Catecismo fala que Deus ele é inacessível, tá? Inefável, inalcançável, inatingível. A criatura não tem meios de chegar até o céu, a não ser que Deus o conduza até lá. E quando a gente fala da realidade do céu, a gente se refere a isso. Jerry, mas a gente vê que no livro de Daniel e no livro do Apocalipse existem descrições físicas do céu. Ali Deus está se utilizando do autor sagrado e utilizando símbolos e figuras que o homem seja capaz de entender, tá? Por analogia ao que é uma realidade que a nossa mente simplesmente não consegue conceber. No Antigo Testamento, o que a gente consegue ver é que o homem, embora buscasse a Deus, embora buscasse viver em paz com Deus,
ele ainda não concebia a ideia de que após a sua morte poderia viver onde Deus habita. Você vê isso ao longo do Antigo Testamento inteiro, né? O máximo que a gente consegue ver de proximidade com Deus ali é quando Jesus, lá na parábola lá do rico e do Lázaro, ele fala que a sorte dos condenados ao inferno e daqueles justos do Antigo Testamento era diferente no Sheol. Lá no vídeo sobre a imortalidade da alma eu explico isso bem, e explico também num vídeo, inclusive foi muito assistido, é o vídeo mais assistido do canal, que é o vídeo sobre a mansão dos mortos. Vai lá que você vai poder entender. Então, no máximo, o homem podia esperar que após a morte ele não iria para um local de sofrimento, mas para um lugar de felicidade junto a Abraão, que era o seio de Abraão, ou mansão dos mortos. Jesus vem nos revelar que não, estava destinado a nós viver onde Deus habita. Jesus veio mostrar isso para a gente. Que não, vocês não estão destinados a ficar para sempre no Sheol, de forma alguma. Quem é o justo do Antigo Testamento e aqueles que a partir de hoje morrerem tendo me aceito, eles vão viver onde eu habito, onde meu Pai habita. E o céu, pessoal, ele é a habitação de Deus, mas também é a habitação dos justos. É a habitação da igreja triunfante, daqueles que passaram por esse mundo e hoje podem estar vendo Deus face a face. Lá em Apocalipse 21, versículo 3 e versículo 4. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda a lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Já não haverá noite, nem se precisará da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará e hão de reinar pelos séculos dos séculos. E na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, o céu é um lugar de plena felicidade para os justos. Eles vivem a felicidade que Deus vive. No céu também, vamos adorar a Deus continuamente. Plenamente vamos adorar a Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e versículo 4. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que oferecesse com as orações dos santos no altar de ouro, que está diante do trono de Deus. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Você vê que os anjos estão oferecendo as orações de todos os santos para Deus. O turíbulo representa isso. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Conservavam-se de pé diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. No céu a gente vai ter uma nova vida. Então, no céu a gente não casa, não precisa trabalhar, não tem sofrimento, não tem dor, não tem nada. A gente vive para Deus, que é a razão de toda criatura, é a razão da existência de toda criatura. Jesus fala que no céu temos uma vida completamente diferente da que a gente tem aqui. Eu gosto muito de usar uma comparação, pessoal, que é o seguinte. Uma criança, quando ela está no ventre materno, ela vive uma realidade. Quando ela é retirada do ventre materno para esse mundo, ela vive uma realidade completamente diferente que ela jamais poderia imaginar estando dentro do ventre materno. Então, uma vez que você sai desse mundo e vai para o céu, é algo completamente diferente. Onde é que a gente pode ver isso aqui na palavra de Deus? Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então São Paulo deixa claro para a gente aqui que aquilo que Deus tem preparado para nós é algo muito acima da nossa capacidade imaginativa. Jesus, lá em Mateus capítulo 22, versículo 30, fala também: na ressurreição os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, os justos que estão no céu, os salvos que estão nos céus, vivem como os anjos. Os anjos só querem a Deus. Então, nossos instintos carnais, pessoal, não serão mais necessários, ainda que tenhamos nossos corpos ressuscitados. No céu não existe pecado. Vejam só. O que Santo Tomás de Aquino falava sobre isso?
Uma vez que uma alma possa contemplar a Deus face a face, preste bem atenção nisso. Uma vez que uma alma contemple a Deus face a face, ela não pode mais pecar, porque ela já está diante de tudo. Não há nada que alguém possa querer além de Deus. É como você botar diante de uma pessoa um pinico sujo e botar um castelo cravejado de diamantes. Não há o que escolher mais. A diferença é muito clara. Então, nesse mundo, por maior que seja a sua fé, você não contempla a Deus face a face. Mas uma vez que você está diante de Deus e se contempla a Deus, você não pode querer mais nada. Seu livre-arbítrio simplesmente deixa de existir. Por que deixa de existir? Porque eu não tenho mais o que escolher. Tudo que eu queria, tudo que eu imaginar, tudo que uma alma poderia querer, que possa preenchê-la totalmente, está diante dela. Então, nesse mundo, a gente está vivendo, pessoal, como se Deus fosse aquele rei que sai em busca de uma noiva, mas ele sabe que se as mulheres vissem ele como rei, todas iam querer ficar com ele. Então ele usa uma roupa simples, quase que de mendigo, e começa a andar no meio do povo para ver se encontra alguma noiva que goste dele pelo que ele é, para que mais tarde ele possa se revelar como ele realmente é. Então Deus aqui, a gente consegue conhecer a Deus por meio da fé. Como diz São Paulo, a gente tem a fé, a esperança e a caridade. Dessas três, são as virtudes teologais que nos aproximam de Deus, apenas a caridade vai permanecer. Porque uma vez que eu contemplei a Deus, eu não preciso mais da fé. Uma vez que eu contemplei a Deus, não preciso mais de esperar em Deus em nada. Eu já estou vendo, já estou em comunhão com Ele. Permanece apenas o amor que eu tenho por Ele. E sendo que meu amor por Deus vai ficar muitíssimo maior quando eu puder contemplá-lo face a face. Então, no céu não há possibilidade de pecado, porque o homem não tem como ser tentado, não tem como querer absolutamente mais nada a não ser a Deus. Então, lá em Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículos 14 e 15. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então no céu não há pecado, não há possibilidade de um cidadão do céu em algum momento querer pecar no céu. Não faz o menor sentido. Tá? Jerry, o que é a visão beatífica que queremos de Deus no céu? Vejam. No céu as almas veem a Deus face a face, tal como Ele é. As almas benditas são incapazes de pecar, pois só desejam a Deus e mais nada. As almas não perdem a lembrança de quem foram em sua vida terrena. Isso aqui é bom frisar. Eu já vi muita gente, sobretudo alguns protestantes, não estou falando que são todos, só ouvi dois falarem isso, que para responder aquela pergunta, mas uma pessoa que está no céu chega lá e, por exemplo, uma mãe chega lá e não encontra o seu filho, vai ficar desesperada no céu. Qual foi a solução que alguns encontraram? Não, no céu você perde a memória. Como você não lembra daquela pessoa, você não tem como ficar perturbado. Isso não faz o menor sentido, pessoal. Primeiro que não está em lugar nenhum da Bíblia, né, seguindo a linguagem protestante. Segundo, que não faz sentido. Como é que eu posso estar no céu, estar feliz, se eu esqueci completamente? Não sei quando eu surgi. Não faz sentido isso. Quem está no céu está plenamente consciente de quem ele foi e de quem ele é. Tá? Jerry, mas aí como é que fica responder essa pergunta? Uma mãe que chega e não encontra o filho. Lembre-se que uma alma que está no céu, ela contempla Deus face a face, nada mais ela quer. As almas que estão no céu, elas aceitam a justiça de Deus plenamente. Elas entendem que Deus foi justo. Deus não condenou aquela pessoa ao inferno. Deus não condenou. Aquela pessoa fez a sua escolha. E aquela pessoa se submete à justiça de Deus, se submete a aceitar a vontade de Deus, porque ela vê a essência de Deus, vê que Deus é perfeito e é bom. Essa é a resposta. Mas você não perde a sua visão, não perde a sua memória, não faz sentido.
As almas permanecerão no céu sem seus corpos até o juízo final. Na parousia, as almas serão reunidas a seus corpos espirituais e viverão com eles por toda a eternidade. Então todos os que morreram, hoje as suas almas estão no céu, no inferno e no purgatório. Com exceção de Jesus, que é claro, né? E Nossa Senhora, a quem Deus deu o privilégio da ressurreição e da assunção, tá? Isso vai ser um vídeo que vai ser feito no futuro, estão no céu apenas com suas almas. Quando houver a ressurreição do último dia, os seus corpos glorificados unidos às suas almas vão estar também na presença de Deus. Os corpos ressuscitados no céu não estarão mais sujeitos às leis da física. Serão corpos espirituais semelhantes ao de Cristo ressuscitado após a ressurreição. Lembrando que um corpo ressuscitado, glorificado, se assemelha ao corpo que Jesus tem, né, após sua ressurreição, que não está mais sujeito ao tempo e ao espaço. Não morre mais, não envelhece, não adoece. Tem que estar claro. Os bem-aventurados serão semelhantes aos anjos. A beleza e a felicidade celeste não podem ser descritas com precisão em nossa linguagem humana. Eu expliquei sobre isso. Os bem-aventurados viverão para sempre adorando a Deus em plena felicidade. Os bem-aventurados terão em sua companhia Nossa Senhora, os santos, os anjos e o próprio Deus. Enquanto, infelizmente, os que estiverem no céu terão por companhia o demônio. Então, meus irmãos, a gente explicou agora o que é o céu, o que a igreja fala sobre o céu, mas também vamos terminar aqui mostrando o que o catecismo da Igreja Católica fala sobre isso. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Então, os justos reinarão com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma. O próprio universo material será transformado. Deus será, então, tudo em todos, na vida eterna. Então, o céu é para onde as almas dos justos vão e até o dia final, do juízo final, permanecerão lá, para que possam no último dia serem ressuscitados. No céu a felicidade é plena, não há possibilidade de pecar, você lembra quem você foi, quem você é, você entende que a justiça de Deus é perfeita e por isso você aceita a justiça de Deus, não há menor risco de uma pessoa entrar em pânico, em depressão, porque não encontrou outra pessoa no céu. E esse deve ser o destino que todo cristão busca. Nós não buscamos o céu simplesmente porque é uma oposição ao inferno. Nós buscamos o céu porque queremos passar a eternidade junto à razão de existir de toda criatura. E no céu, a maior alegria dos bem-aventurados é ter passado por essa vida e no final poder passar toda a eternidade ao lado da razão da sua vida. O ser humano foi criado por Deus para o céu. Jesus ele fala bem claro no Evangelho que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Ele nunca disse que o inferno foi criado para os seres humanos. Deus não destina ninguém ao inferno. É da vontade de Deus, nosso Senhor, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, nessa última aula que estamos tendo agora, eu espero ter ajudado você a compreender melhor o que nos espera e, sobretudo, qual a responsabilidade que devemos ter nesse mundo em viver segundo a vontade de Deus e nos preparar para nos encontrarmos com o noivo. Esse é o motivo principal dessas aulas que foram dadas agora, nesses 5 vídeos que finalizamos nesse momento. Peço que você reveja esses vídeos, não apenas faça como um simples estudo de apologética ou da fé católica, mas como uma forma também de você rever o seu relacionamento com Deus e com a igreja. Passe a buscar mais a confissão, a lutar mais contra o pecado, a oferecer mais orações por aqueles que morreram. Não tema ou tenha qualquer tipo de preconceito em chamar o sacerdote para alguém que está doente na sua família, alguém que está moribundo. Não cesse de interceder por aqueles que morreram. A gente nunca sabe quanto tempo a alma vai passar no purgatório. E tenha certeza de uma coisa: se você estiver rezando por alguém e essa pessoa não estiver no purgatório, suas orações não vão ser desperdiçadas. Bom, meus irmãos, concluímos mais o vídeo do canal Guardiões da Fé Católica, hoje encerrando a 5ª aula da série de vídeos Céu, Inferno e Purgatório. Espero ter ajudado você a conhecer melhor a fé católica, aprender a defendê-la e, sobretudo, aprender a amá-la.
Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou mande para o nosso e-mail. E acesse nossa página no Facebook, Guardiões da Fé Católica, que foi a página que deu origem a esse canal. Espero ver você no próximo vídeo. Reze por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem na paz de Jesus e no amor de Maria. Em nome do Pai,